Olá pessoal, vamos introduzir um novo assunto que é o Simple Present. Apesar de que nós já começamos de alguma forma porque nós estávamos vendo o verbo to be, né? E nós estávamos vendo o verbo to be no Simple Present. No entanto, era só uma parte do Simple Present, já que nós temos uma infinidade de verbos, né? Que podemos usar em qualquer tempo verbal, inclusive no presente, certo? Então, agora a gente vai ver outros verbos. E aí a gente vai começar escutando, né? No caso, eu vou ler esses verbos. Vocês podem, enquanto assistem, né, ao vídeo, vocês podem repetir os verbos para treinar a pronúncia, né? Eu fiz aqui a seleção de alguns verbos, né, que são os common verbs. Não são verbos especiais, são verbos comuns, mas eu fiz essa seleção justamente por serem verbos, né, como o próprio nome está falando, verbos comuns, né? Dificilmente você não vai falar, ou enfim, verbos são ações, né? Então são ações comuns que praticamente a gente faz todos os dias, certo? Ou deveria, né, fazermos todos os dias. Então nós temos aqui, né, por exemplo, estudar, trabalhar, assistir, ir, morar, né, viver, jogar, comer, beber, dormir, ler, escrever, falar. Então, se a gente está falando em aprender uma língua, né, a gente sempre tem que começar do que é mais básico, né? Por isso, selecionei esses verbos aqui que são básicos. Ok, então vamos começar aqui com a leitura, certo? Vamos trabalhar o nosso listening, que é quando nós escutamos, e o nosso speaking, né, que é quando nós falamos, para treinar nossa pronunciation, certo? Para treinar nossa pronúncia. Então, temos study, study, work, work, watch, watch, go, go, live, live, play, play, eat, eat, drink, drink, sleep, sleep, read, read, write, write, speak, speak. Vocês devem lembrar de algumas explicações minhas, né, na sala, né? Eu sempre falei sobre palavras que terminam em consoantes. Geralmente essas consoantes finais, elas não são pronunciadas com força, né? Às vezes elas nem são pronunciadas mesmo, né? Mas mesmo assim tem aquele truquezinho, né, que eu mostrei para vocês, que geralmente você faz a forma daquela letra na sua boca, aquela forma de pronunciar aquela letra. Só que ela não sai, ou então ela sai muito fraca, né? Então aqui, né, por exemplo, o verbo, não sei, né, muito bem como é que ficam assim vocês escutando sem ver, né? Porque é diferente quando a gente tá falando com a pessoa e a gente vê a boca e a gente tem de qualquer jeito acaba fazendo uma leitura melhor do que a pessoa tá falando, porque a gente tá vendo a pessoa falar naquele momento. Então aqui a gente tem, por exemplo, o verbo eat. Aqui eu tô, né, falando I, o som das vogais, e tá saindo o T bem fraquinho, né? Talvez não dê para vocês perceberem, porque eu faço a forma do T, certo? Só que o som não sai forte, certo? Eu faço I. Enfim, não sei se dá para vocês terem essa percepção, mas é isso mesmo, não é eat, drink, sleep, certo? Read. Dificilmente vocês vão escutar isso aqui, a não ser que a pessoa esteja dando muita ênfase, né? Você está assistindo uma série, de repente a pessoa está gritando, né? Está dando ênfase àquilo, né? Beba essa água agora, né? Drink, né? Então, provavelmente a pessoa vai pronunciar porque ela está enfatizando, mas geralmente esses sons eles não saem, certo? Ou então eles saem muito fraquinhos. Ok. Uso do SS e S na terceira pessoa do singular. Que danado é isso?
Verbos em inglês são muito fáceis, né? Quando a gente fala de verbos em português é um pouquinho mais complicado porque a gente tem que aprender as várias flexões possíveis, né? Dos verbos nos vários tempos possíveis. Então, você pensa em qualquer verbo, né? O verbo trabalhar, por exemplo. Então, você vai dizer no presente, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos. Então, perceba que para cada pessoa, do singular ou do plural, você vai ter uma terminação diferente. O começo do verbo é igual, né? Trabalhar, mas aí vai terminar, né? Trabalho, trabalhas, trabalhamos, né? Essas desinências são diferentes para cada tipo de pessoa, do singular ou do plural. Em inglês é tudo muito fácil. E é porque o presente, que é o que a gente vai estar vendo agora, ele ainda é o mais difícil. Quando a gente vê o passado, é ainda mais fácil em relação a essa flexão verbal. O futuro, mais fácil ainda. Então, dos 3 tempos básicos, isso eu estou falando do simples, certo? Do passado simples, do futuro simples e do presente simples. A gente vai ver presente simples. Ele é muito fácil, né? Mas dos 3 seria o mais complicado. E vocês vão ver como ainda é muito mais fácil que o português. O que acontece? Então, em português, né, qualquer verbo, por exemplo, como o verbo trabalhar, eu vou ter 6 formas, porque eu tenho 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, né? Como eu falei, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Em inglês, esquece isso. Como é que é o verbo trabalhar em inglês? Esse verbo aqui é o verbo work, certo? Work. O que acontece? Você vai escrever work sempre. Tanto faz se é eu, se é você, se somos nós, se são eles. É uma forma só, certo? É work, simplesmente. Aí nós temos apenas uma exceção, certo? Que é o que não acontece no passado e no futuro. Por isso que eu digo que é mais fácil, porque no futuro e no passado não tem exceção. No presente a gente vai ter apenas uma, que é quando a gente se refere à terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? É a pessoa de quem eu falo. Eu sou a primeira, eu que falo, eu falo com você, você é a segunda, e nós podemos falar de alguém. Ou também pode ser de algo. Eu não preciso estar falando exatamente de uma pessoa, eu posso estar falando sobre um assunto ou sobre um objeto, certo? Então é por isso que nós temos ele, então eu posso estar falando dele, essa terceira pessoa, dela. E it, em inglês, é ele ou ela para objetos, animais, assuntos em geral. Sempre que eu falo ele e ela, e não é uma pessoa, certo? Então, quando eu utilizar um verbo que está concordando com este sujeito, ele, ela, né, em inglês, he, she ou it, eu tenho que adicionar S, certo? No verbo, no mínimo um S, né? Alguns verbos eu vou ter que adicionar S ou IAS, vai depender da estrutura do verbo. Mas vamos guardar logo a informação geral de que a alteração vai acontecer apenas na terceira pessoa do singular, que é o he, she e it. Ele para pessoa, ela para pessoa e o it para coisas, animais, ideias em geral. Sempre que eu falo ele, ela, e não é uma pessoa. Ele, o filme ao qual eu assisti. Ela, a mesa, certo? Sei lá, ele, o Brasil, né? O país. E por aí vai. Certo? Então, a gente vai adicionar S, ES ou IAS. E aqui, nós temos as regras. Eu estou mandando também esse material para vocês, então vocês podem também dar uma lida. Mas a regra geral é bem simples, a gente adiciona S na maioria dos verbos. Por exemplo, o verbo work. Eu vou falar eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Mas quando eu vou dizer ele trabalha, he, she ou it, vai ser works. Vai ganhar um S. Verbo dance, é S. Verbo read, que é ler, fica reads, certo? Então, é só adicionar S. Essa é a regra geral. As exceções, elas sempre vêm em menor quantidade. Então, a regra geral é, a grande maioria dos verbos, você só acrescenta S. Só que aí, às vezes acontece, por exemplo, imagina que o verbo ele termina em S. Como é que eu vou adicionar outro S? Não vai ter, né? Não tem muito sentido. E a gente tem letras também em inglês, aliás, letras, né, em inglês ou português, que elas vão ter um som parecido com o som de S. Então, por exemplo, o X no final de palavras, né? Como a gente tem xerox. Então, a gente tem verbos em inglês, por exemplo, o verbo fix. Termina com X, o som do X é um som de S no final. Se eu adicionar outro S, não vai fazer diferença na pronúncia. Por isso que ao invés de adicionar só um S, eu vou ter que adicionar um ES, certo?
Então faz muito sentido, por exemplo, se o verbo termina em S, se ele termina em CH, X. Se eu adicionar só um S, não tem nem como eu pronunciar. Por exemplo, wash. Wash, se eu falar wash, né? Não fica confortável para pronunciar se eu adiciono só um S. Então eu colocando S, washes. Kisses. Se eu botasse um terceiro S aqui, não é, no verbo beijar, ficaria muito estranho. Não teria tem sentido, né? Não faria diferença nenhuma na leitura, na pronúncia. Kiss, você adiciona o outro, né? Agora kisses, sim, é diferente, certo? Então é muito fácil, né? Verbos que terminam com som de S, certo? E também quando eles terminam com O. Não entrou aqui, eu não sei porquê, não sei se é. Deixa eu ver aqui. Nessa tabela, esse O aqui não está destacado, era para estar com essa mesma cor, né? Os verbos que finalizam em S, SH, CHX e O, certo? A gente acrescenta o S. O O é meio estranho, né? Mas é a regra. O O pra gente não tem muito sentido, assim, né? Levando em consideração essa regra que eu falei, né? Porque quando termina em S, você bota outro S, não dá pra ler. Com O, teoricamente, daria para ler, mas é a regra. A gente vai acrescentar ES também para os verbos que terminam em O. É estranho, né? Mas é assim mesmo. Quando os verbos terminam em Y, nós vamos ter que retirar o Y e acrescentar o IES. Então, essa é a terceira regra. Certo? Terminou em Y, você acrescenta, retira o Y e acrescenta IES. Então, nós temos study, studies, cry, cries, fly, flies. Retira o Y, acrescenta IES. Só que se você observar, aqui nós também temos verbos que estão, né, terminados em Y, mas só foi acrescentado o S, como play, say, enjoy. Por quê? Porque a regra, na verdade, é a seguinte. Não é simplesmente o verbo terminar em Y. Ele precisa terminar em Y e antes do Y precisa vir uma consoante. Por exemplo, study termina em Y e antes do Y é um D. Cry termina em Y, antes do Y é um R. São consoantes. Então, quando eu tenho consoante e um Y finalizando, eu vou ter que retirar o Y e acrescentar IAS. Nos demais verbos, vocês podem ver aqui, né, esses últimos, você tem o Y no final, só que antes não é uma consoante, é uma vogal. É um A novamente, aqui é um O, né, que é um E, é Y, A, Y, O, Y. Então, você não vai retirar o Y, você só vai acrescentar S. Ou seja, na verdade, isso aqui que está na quarta linha, não é uma quarta regra. É, na verdade, a mesma coisa que está aqui na primeira, na regra geral. Certo? Então, na verdade, a regra é a seguinte. A maioria dos verbos termina em S. Você só vai acrescentar S, aliás, certo? Não importa a letra que termine. Você vai acrescentar S, a maioria dos verbos. Quando é que eu vou ter que prestar atenção se não vai ser só o S? Quando o verbo terminar com S, ou com sons parecidos com S, ou seja, SS, SH, CH, X e o O, que é estranho. O O realmente é estranho, é a segunda regra. Se o verbo termina em Y, aí eu vou ter que ver se o Y ele é precedido de consoante, ou seja, antes do Y vir uma consoante, vem um D, um P, vem, ok, retira o Y e coloca IES, que é a terceira regra, certo? Mas se ele não tem uma consoante antes, como play, say, é uma vogal, então esquece. Ele faz parte da primeira regra. Você só acrescenta S, ok? Passando aqui para a gente concluir, aqui é só um quadro comparativo do que eu já estava explicando para vocês, certo? Variação, flexão dos verbos em inglês. Eu coloquei aqui o conteúdo anterior porque a gente sempre acaba confundindo muito. A gente estava vendo o verbo to be no simple present. O verbo to be é um verbo anômalo. Ele é um verbo que tem formas estranhas, formas diferentes, né? Em inglês, eu estou falando dos verbos, eles são mais fáceis, porque você só tem, geralmente, uma forma para o verbo. E isso não acontece com o verbo to be, nós temos várias formas. Por quê? Porque ele é uma exceção, certo? O verbo ser ou estar, ele é uma exceção. Por exemplo, o nome do verbo, preste atenção, qual é o nome do verbo? O nome do verbo é verbo to be. Pela lógica, eu deveria falar eu, I, be, you, be, he, be, né? We, be, para dizer que eu sou, você é. Mas não é assim, certo? O que acontece? Ele muda de forma.
Então, o nome do verbo é ser ou estar, mas quando eu vou dizer eu sou, eu não vou dizer I be, eu vou dizer I am. Você, you are. Ele ou ela é, he, she, it is. Ou seja, a gente tem três formas, né? Três formas, o am, o are e o is. E o are se repete aqui nessas demais formas do plural, porque o verbo to be é um verbo anômalo. Perceba que nos outros verbos, por exemplo, o verbo trabalhar. Qual é o nome do verbo trabalhar em inglês? É to work. To work. E aí, quando eu vou flexionar esse verbo, ou seja, quando eu vou usar, né? Quando eu vou dizer assim, eu trabalho, olha só, é I work. É justamente a mesma coisa, é o nome do verbo, certo? Qual é o nome do verbo? To work. Como é que fica ele flexionado para a primeira pessoa? I work. Eu trabalho. Você trabalha. You work. Muito fácil. O verbo consertar. Fix. O nome do verbo é to fix. Consertar. Quando eu vou usar o verbo eu conserto, você conserta, como é que vai ficar? I fix, ou seja, exatamente o nome do verbo. Fix, vai ficar fix, vai ficar fix. Aqui, work, vai ficar work. E qualquer outro verbo. Verbo moral, verbo nessa lista de verbos que eu passei para vocês aqui no início. É a mesma coisa e muitos outros. Aqui eu só fiz uma seleção de verbos básicos que fazem parte da nossa rotina, né? Quando a gente fala estudar, trabalhar, assistir, dormir, beber, comer, escrever, falar, ler. Mas qualquer outro verbo que você possa pensar, certo? É andar, lembrar, esquecer, ouvir. Pense em outros verbos. A regra vai ser a mesma aqui. Você vai falar o nome do verbo, né? Ao verbo morar, que é live, por exemplo. Quando você for conjugar, quando você for flexionar, dizer eu moro, você mora, vai ser I live, you live. Então é muito fácil, certo? E por que isso não acontecia com o verbo to be? Porque ele é uma exceção, ele é um verbo anômalo, ele sofre anomalias, certo? Por isso ele muda bastante, né? Até mesmo em português acontece com o verbo ser ou estar. Se você parar para pensar, né? O nome do verbo é ser, né? Ou estar. Aí quando a gente vai flexionar, a gente diz eu sou. Né? Sou até que parece com ser, né? O nome do verbo é ser. Você é. Já ficou bem diferente. É do verbo ser. O que é? Palavrinha, né? Palavrinha é. O ezinho com acento tem a ver com ser. Na escrita não tem nada. Mas é do verbo ser. Então, até em português, tá vendo como ele sofre muita modificação? E a maioria dos verbos em português não tem uma modificação tão grande como o exemplo do verbo trabalhar, que eu falei, né? Ele vai ter uma parte ali que é fixa, né? A raiz do verbo ali vai ser fixa. Vai começar assim com aquele trabalhar, né? Eu trabalho, tu trabalhas, né? Nós trabalhamos, vós trabalhais. Mas o verbo ser, até em português, é estranho. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, né? Então você tem sou, é, és, sois. Muda bastante, né? Mudou o início mesmo do verbo, certo? Ok, então isso é o que nós vimos no bimestre passado, certo? O verbo to be. E aqui a gente tá vendo vários verbos e são muito mais fáceis porque eles praticamente não variam. Ou seja, esse verbo aqui só vai ganhar um S quando o sujeito é he, she ou it. Se eu né, falar uma oração que seja, o sujeito seja ele. Né? Ele trabalha muito, então vai ser he works a lot. Né? He works a lot. Ele conserta carros. He fixes, ganhou o S porque o X tem um sonzinho parecido com S, né? Então vai, he fixes cars. Ele conserta carros, né? Por exemplo. Né? Mas se o sujeito for qualquer um desses outros, eu, né? Eles, né? No plural, você, nós, não precisa fazer alteração nenhuma. O verbo vai continuar, né? Com o mesmo nome que ele tem. O nome do verbo é fix, vai continuar sendo fix. Né? Então é bem fácil. E aí vocês vão resolver a atividade que eu preparei para vocês. Deixe-me ver se ela está com destaque aberto. É bom que eu explico, né? Que vocês só vão relacionar. Aqui tem os verbos e aqui tem complementos. Não são orações, né, completas aqui, mas aqui você tem as ações, né? Vocês têm lá já a tradução do verbo. Vocês vão tentar ligar justamente a ideia. Isso aqui tá errado. Eu já enviei para vocês, então ficou errado lá, porque é o corretor, né? O corretor que acaba fazendo essas coisas. Eu coloquei a N, quando eu dou espaço ele vai transformar em A, porque não existe a N, né, na língua portuguesa. É o artigo uma maçã.
Então, você vai tentar complementar, né? O verbo aqui ele vai se encaixar melhor nesses complementos. A book, né? Um livro, uma maçã. Para a escola, água, television, né? Spanish, que é espanhol. Aqui você vai passar essas frases para inglês, muito fácil, né? São esses sujeitos aqui, é o que a gente já sabe. Ela, eles, a gente tem que saber como é que é ela, eu, nós, né? Esses pronomes em inglês. Os verbos também estão aqui em português, eles estão dentro dessa lista que eu passei para vocês de verbo, né? O trabalhar, estudar, escrever. E aí tem um complementozinho que eu acredito que vocês vão saber. Se vocês não souberem, vocês pesquisam, né? Muito fácil. Piano, escola. Geralmente a gente sabe essas palavras em inglês. E aqui é para você acrescentar S, AS ou IAS. Você vai reescrever o verbo e você vai acrescentar S, AS ou IAS. Ok, pessoal? Para não deixar o vídeo muito comprido. É só isso mesmo, certo? Obrigada, até mais.